Você sabia que ambientes organizados produzem pessoas diferentes? Não é por acaso. Isso tem uma explicação. Você já reparou que existem lugares onde as pessoas elas parecem muito mais calmas, mais educadas, mais confiantes, e em outros lugares tudo é mais caótico, mais tenso e as pessoas até mais agressivas? Isso não é coincidência. E também não é somente genética e nem de personalidade. Ambientes organizados produzem pessoas diferentes. Isso é fato. E quase ninguém percebe o quanto isso molda a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente se expressa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o ambiente ele educa e ele cria uma linguagem invisível que influencia o comportamento, a autoestima e a mentalidade. E por que mudar de ambiente muitas vezes muda a forma como você vive. Então fica até o final desse vídeo que depois você nunca mais vai olhar para uma cidade do mesmo jeito. A gente costuma achar que quem educa é a família, é a escola, e realmente é, mas existe um educador silencioso que atua todos os dias. Ele é o ambiente. O que os seus filhos veem diariamente se transforma em uma referência. Referência de normalidade, referência de possibilidade, referência de limite. Então, ruas organizadas, sinalização clara, espaços bem cuidados, arquitetura pensada, bonita, organizada, tudo isso comunica algo mesmo quando ninguém está falando nada. Comunica o quê? Ordem, comunica previsibilidade, comunica respeito ao espaço coletivo. E o cérebro entende isso muito rápido. Então, essa linguagem invisível que existe nas cidades americanas, ela não está escrita em placas. Ela também não é ensinada na rua, na sala de aula. Ela é absorvida o tempo todo pelo ambiente. E quando você vive num lugar assim, onde o belo, a ordem e o cuidado são padrão, você internaliza isso como uma expectativa mínima. Então é o mínimo que você espera do ambiente e das pessoas. Você começa a se comportar diferente, se vestir diferente, se expressar diferente. Não é um esforço consciente, é o ambiente que te educa e te leva para isso. Porque nós somos aquilo que nós conhecemos, expressamos aquilo que nós vemos repetidamente. Então, tudo isso é muito verdadeiro. Ambientes desorganizados, barulhentos, mal cuidados, imprevisíveis também educam. Eles ensinam tolerância ao improviso. Eles normalizam o descuido e criam aquela relação defensiva com o espaço público. Quando tudo é caótico, o cérebro ele entra num modo de sobrevivência. Então, isso impacta o comportamento, a paciência, a autoestima, a ambição, a forma de você se expressar. Não é um julgamento assim moral. É o neuroambiente. Como arquiteto urbanista, eu aprendi desde cedo que as cidades elas não são neutras. Elas moldam as pessoas. Então, desde a largura das calçadas, influencia se as pessoas vão caminhar nela ou não. A existência de parques influencia se as famílias vão ocupar esse espaço público. A organização urbana, ela influencia a forma como o tempo é vivido. Então, ambientes organizados, eles reduzem estresse cognitivo. Ambientes mais previsíveis, eles liberam energia mental para você criar, planejar, crescer. Isso muda tudo. Por isso, quando alguém muda de cidade, de país ou de cultura, algo muda por dentro. Não tem como. Vão ser novas referências visuais, novos padrões de comportamento, novos estímulos. Então a pessoa ela aprende uma nova linguagem invisível. E aos poucos ela vai se tornando diferente porque ela quis mudar, porque foi educada por um outro ambiente que ela se inseriu. E agora eu fico curiosa para saber, você já sentiu que um ambiente mudou você? Em alguma viagem, alguma coisa? Uma cidade, um bairro, uma viagem, um lugar específico que alterou a forma como você pensava, se comportava, até se expressava? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Porque quando eu falo sobre os Estados Unidos nesse canal, não é apenas só sobre o país, a economia, a oportunidade. É também sobre os ambientes formadores. Como certos lugares, eles oferecem uma estrutura, uma ordem, uma previsibilidade que molda quem vive ali. Porque no fim a gente não se apaixona por um lugar em si, né? A gente se apaixona pela vida que aquele ambiente torna possível. Então, se você gosta desse tipo de reflexão, se esse vídeo fez sentido para você pensar diferente,
sobre a cidade, sobre o comportamento, se inscreve aqui no canal, porque aqui não é só sobre morar nos Estados Unidos, é sobre encontrar o seu verdadeiro lar na América.